Eu me chamo Emanuele, eu tenho o Enzo, que já acompanha com o Daniel há 1 ano, aproximadamente, e o B, o Bernardo, que está iniciando agora. A gente sempre conversou muito sobre isso em casa, né? Sobre quais são as suas dificuldades em relação à escola e sempre não deixar as coisas acumularem a ponto de a gente não ter mais como sair. E foi iniciativa do Enzo, no começo do terceirão, visando o que ele queria de vestibular e visando as dificuldades que ele já estava encontrando ao longo do segundo grau, que ele precisava de ajuda, né? E foi muito engraçado porque ele de cara falou para mim do Daniel e ele estava muito ansioso porque ele falou assim que tinha uma lista e ele precisava entrar. Então, assim, ele ficou contando os dias para poder fazer parte dessa lista. E foi tudo dele. Ele sabia tudo do Daniel. Ele sabia o que o Daniel conseguiria, na verdade, né, fazer com ele em relação ao estudo. E ele brigou, assim, ele literalmente brigou pela vaga. Foi assim que o Daniel apareceu na nossa vida. Foi o Enzo que descobriu o Daniel. O Enzo tinha dificuldade em física, em matemática, em química, enfim. E tava todo mundo buscando alguém dentro de casa, né? Onde a gente ia encontrar essa ajuda pro Enzo. E aí o Enzo veio com o nome do Daniel, que ele pesquisou, obviamente, os colegas acabaram falando do Daniel e engraçado isso, né? Porque não teve nenhum segundo nome. Foi o Daniel e ficou o Daniel, e realmente deu muito certo. Eu falo que o Daniel conseguiu 3 coisas com os meninos. Eles têm isso em casa, mas você conseguir isso de um aluno, e eu sou professora, eu acho isso fundamental. O Daniel conseguiu do Enzo respeito, disciplina e carinho. Então, nessa tríade, ele conseguiu fazer com que o Enzo direcionasse o seu estudo, né? Ele tinha respeito por aquilo que o Daniel falava, ele sabia que aquela disciplina que o Daniel estava cobrando dele era imprescindível se ele quisesse alcançar êxito, e ele tinha muito carinho por tudo que o Daniel falava para ele, mesmo nos momentos de repreensão, e eles existiram, e eles foram imprescindíveis, ele teve muito carinho com aquilo que o Daniel falava, ele acolhia aquilo que o Daniel falava. E então, a gente só viu um crescer do Enzo, né? E eu espero que isso aconteça com o Bernardo também, né? Os meninos nunca me deram trabalho em relação à escola. Eu falo assim que eu sou muito abençoada porque eu nunca precisei mandar meus filhos estudar, nunca tive que cobrar, amanhã nós temos prova, nada disso. Sempre a demanda veio deles. Mamãe, eu tô com dificuldade em tal matéria. Mamãe, eu preciso que você me ajude em tal coisa. Então você ver o seu filho mais focado ainda é muito legal. O Enzo tinha uma dificuldade específica e a gente até conversou muito isso. E uma coisa que o Daniel faz e que eu acho muito importante é criar um vínculo com os pais, né? Então, assim, o Daniel me dava um feedback daquilo que estava acontecendo com o Enzo. Então, isso também faz com que a gente em casa saiba para que direcionar, né? O Enzo tinha uma dificuldade, a gente veio da pandemia, a gente mudou, eu fui fazer especialização fora, então nós mudamos de escola com metodologias completamente diferentes, nós fomos para um outro estado, voltamos, então tudo isso realmente impactou no desempenho do Enzo. E quando a gente chegou aqui no Daniel, eu falo a gente porque a gente acaba fazendo parte do processo. Quando a gente chegou aqui no Daniel, existia uma dificuldade muito grande, né? Eu falo que é uma brincadeira, né? A gente sabe que não existe, mas eu falo que o Enzo saiu do -0, né? Para alcançar o que ele alcançou no final do ano, né? Para levar um ano de terceirão muito tranquilo em relação ao que... A preocupação nossa não era mais a escola. A preocupação nossa era realmente a aprovação, né? E a gente sabe que isso vem com o tempo, mas o foco mudou. Ficou leve estudar, entende? E isso é uma coisa muito legal. Ficou leve. O ambiente se faz leve. E é tão legal isso porque eu fico curiosa com os stories, né? O Daniel posta os stories dos meninos estudando e você quer ver seu filho lá. Você quer que seu filho esteja lá, porque você sabe que se ele tá aqui, ele tá bem. Ele tá num lugar legal, ele tá num lugar em que ele vai crescer. Então, isso também. Onde é que o Enzo tá? Não, o Enzo tá no Daniel. Ufa.
Então tá bom, tá ótimo. O Daniel, ele consegue se colocar no lugar do aluno, porque você lidar com o aluno de cima para baixo é muito difícil e às vezes isso é muito involuntário, porque a gente sabe muito mais do que, teoricamente, aquilo que a gente está ensinando, a gente sabe muito mais do que o aluno, né? Mas se colocar no lugar, entender as dificuldades dele, chamar, aquilo que eu falei, chamar a atenção e mesmo assim conseguir o carinho do aluno em cima disso, eu acho que é um combo todo, né? Ele identifica exatamente o tipo do aluno que tá com ele, né? Ele individualiza e ele tem a empatia de se colocar no lugar daquele aluno. O crescimento não seria... Não, assim, eu sou suspeita a falar. Eu falei que todo mundo deveria ter a sorte de ter o Daniel em sua vida, né? Porque cada um tem a sua habilidade, né? Eu não tenho habilidade pedagógica. Então isso é muito ruim e você não pode esperar que uma escola em que eu tenho 40 alunos sob a direção de um mesmo professor tenha esse olhar em cima do seu filho. A gente tenta, na verdade, escolher a melhor escola, né? Mas esse olhar direcionado para o aluno que o Daniel tem e que a gente não consegue. Eu não tenho pedagogia, eu não fiz curso de pedagogia, minha área é completamente diferente dessa. Embora eu dê aula, mas essas matérias que o Enzo tem, essas demandas que eles estão tendo agora, e agora o Bernardo, a gente não consegue suprir. E aí acaba, em vez de você ajudar, você acaba piorando a situação. Você falou bem, você me deu a chave, né? É o investimento. E é o investimento no Daniel, com certeza, do retorno. E aquilo que você falou, não é porque meu filho tem excelentes notas que eu não preciso do reforço. Ele vai abrir o horizonte, né? Ele vai fazer com que o aluno goste de estudar. E hoje em dia, a gente não consegue nada se você não tiver estudo. Esse investimento, ele é muito bem aplicado aqui, com certeza de retorno, é um investimento com certeza de retorno. E tem muita coisa envolvida, tem amizades aqui dentro, então, assim, é realmente um lugar só para os meninos crescerem. Não tem outra escolha.